Por que que as instituições democráticas não conseguem se manter, não se sustentam, na construção dessas nações? Esse é um problema que ele apresenta inicialmente, ou seja, ele está discutindo algo de uma forma pioneira. E quando eu falo que a gente tem que retomar os clássicos, não é concordar com as respostas que são dadas, porque a questão racial, como o Sarmiento coloca aqui, ela é bastante questionável. Porém, os problemas que ele indica na obra, eles são bastante interessantes. Então, ele já está colocando em tese, em xeque, na verdade, né, aquela facilidade de um dualismo estrutural. Ele está tentando entender, na verdade, que há uma heterogeneidade estrutural, claro, mas que, por mais que você tente homogeneizar, o resultado não é tão favorável e não caminha para o progresso como se imaginava. Então, ele vai tentar buscar as causas de longa duração do atraso latino-americano. E ele faz um resgate muito interessante, que a gente pode duvidar do texto da raça, mas a questão histórica, cultural e ético faz um certo sentido. Ele retoma, né, as teses do Spencer, também outro autor bastante controverso, mas ele tenta explicar um pouco por que que não há esse desenvolvimento histórico que nos caminhe para o progresso, certo? Então ele busca quais são as bases. Ele vai dizer, de uma forma muito purista, que aqui existia um tipo humano próprio, né, que eram os indígenas. E que esses indígenas eram sociedades primitivas, claro, ele fala de uma etapa da selvageria, e que, no caso daquelas sociedades de autocivilização, ainda que tivesse elementos culturais muito ricos e muito variados e muito inéditos, ele considerava que eram sociedades primitivas porque eram sociedades guerreiras, eram sociedades militarizadas, então não tinha espaço para liberdade individual, liberdade de culto, liberdade de iniciativa, não havia instituições democráticas, era uma teocracia, então tudo isso molda um povo em que não existe uma disposição e um interesse para a democracia, que existia aqui na América. E aí, quando chega o colonizador espanhol, é a mesma coisa. Ele, né, condena muito a Inquisição espanhola, que para ele é um obscurantismo, é um clericalismo muito forte, uma presença da igreja na regulação social. Também não há atividade ou iniciativa individual clara. É uma sociedade que não tem democracia, porque é uma sociedade monárquica, e é uma sociedade militarizada, porque ela veio de uma herança da Reconquista, e quando chega à América, ela reproduz essa militarização. Então, o que ele está questionando é que nessa região são dois povos com culturas e disposições políticas que ele considera primitivas, não dispostas a uma modernidade, embora a Espanha funde a modernidade quando chega aqui na América, mas que quando se misturam, né, pelo isolamento geográfico, pelas condições da região, pela distância da própria metrópole e pela distância da própria Europa, o que se tem é uma base de indisposição e inaptidão para a democracia. Essa que é a questão que ele levanta.